Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo é Marketing. Eu sou o Luiz Paulo, marqueteiro aí há mais de 10 anos e resolvi fazer esse vídeo para a gente voltar ao básico, ou seja, vamos entender aqui os 3 conceitos básicos do marketing, tá? Que pode ser usado no digital, onde você preferir, que é para você começar ali. Se você tem um negócio ou está pensando em começar um negócio, com esses 3 pilares que eu vou explicar aqui rapidamente, você já consegue se situar ali e já meio que estruturar uma ideia de negócio e como alguns objetivos ali que vão ser importantes para o seu negócio prosperar. Ou, se você está pensando em mudar de área, quer trabalhar com marketing, talvez esses 3 conceitos aqui te ajudem a entender o básico para começar e depois buscar ali outros cursos e até talvez uma graduação para se aprofundar nesses conceitos. Beleza? Então, sem enrolar, vamos começar pelo básico do básico, que são os 4 P's. Bom, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu reajo a uma outra moça explicando o básico ali dos 4 P's, mas aqui eu quero trazer de uma outra forma, talvez com algum exemplo prático, para a gente entender ali como que funciona a ideia dos 4 P's e por que eles são os pilares do marketing. Bom, vamos lá, os 4 P's correspondem a produto, preço, praça e promoção. E por que essa ordem? Essa ordem ela é importante porque você vai ver que cada item ele vai depender do item anterior. Por quê? Quando você tem um produto, você tem ali a primeira ideia. Então você pensou numa ideia de produto que você acha que você tem capacidade de vender, de ser rentável, e aí pode ser exatamente qualquer coisa. Muita gente pode começar numa ideia revolucionária. Às vezes o cara tem uma ideia ali fora da caixa que vai resolver um baita problema de diversas pessoas e ali ele tem um produto, ou pode ser algo que já está no mercado, mas que talvez não tenha no seu bairro. Então, por exemplo, seu bairro não tem uma pizzaria ou não tem um restaurante japonês bacana, e talvez você fala, pô, se eu abrir um restaurante japonês aqui, eu percebi que a galera toda aqui gosta bastante, talvez eu tenha uma oportunidade de abrir um restaurante japonês aqui e ser bem sucedido. Então, esse é o produto, que pode ser um serviço, mas é o que você vai entregar de fato e como você vai entregar. Então, seguindo o exemplo do restaurante japonês, você identificou que no seu bairro, você conversa com o pessoal e todo mundo fala, pô, seria legal ter um restaurante japonês aqui perto, eu tenho que pedir via delivery e nunca chega muito bem embalado, peixe também, sinto que não tem tanta qualidade e tal. Então você fala, tá, beleza, talvez se eu abrir um restaurante aqui, pode funcionar. E aí você começa a pensar no como. Ou vai ser um restaurante popular? Vai ser acessível? Eu vou ter que fazer uns produtos de uma qualidade mediana para poder cobrar um preço menor ou não? Eu sou muito fã de comida japonesa e eu queria promover a melhor experiência, uma experiência tão boa que o pessoal dos outros bairros iriam querer vir no meu restaurante. Então aí você já tem uma ideia que o seu produto ele tem um certo nível ali. Por que isso é importante? Porque vai levar a gente diretamente para o segundo P, que é o preço. E aí o preço, o desenvolvimento do preço ele é um pouquinho mais complexo, mas eu vou simplificar aqui, que é basicamente isso. Então, se você botou na sua cabeça que você quer um restaurante japonês que entrega a melhor qualidade, aquele sushi que, nossa, a pessoa põe na boca e fica encantada. Isso significa um custo mais caro com matéria-prima, talvez um custo mais caro com mão de obra. Você vai precisar de um baita cozinheiro ali que saiba mesmo fazer o negócio da melhor forma possível. Também estrutura, porque se você vai ter uma comida japonesa muito boa, o seu restaurante também tem que fazer jus àquilo. A pessoa não pode chegar num lugar que, sei lá, tá com a parede descascando, porque ela não vai acreditar que ali tem o melhor sushi que ela vai experimentar na vida dela. Então, tudo tem que corroborar ali. E aí isso vai influenciar no preço final do seu sushi. Não só o preço, né? Porque o preço, beleza, primeiro tem o custo, então você tem um custo, mais uma margem ali que você precisa faturar em cima para ter algum lucro, e aí você define o preço. Só que além disso, também tem o preço que é o valor agregado, ou seja, se você colocou o custo, colocou a margem ali de lucro em cima daquele seu sushi, mas se você de fato consegue garantir que ele é o melhor sushi na redondeza, isso também tem um valor, isso também pode ser acrescido ao preço ali. Agora, se você notou que, beleza, vou ter esse custo, vou ter esse baita sushi, só que o valor dele, né, o preço dele para o consumidor vai ser 3 vezes mais do que a maioria. E aí você notou que no bairro que você tá, no bairro que você vai abrir ali, no entorno talvez as pessoas não tenham exatamente o poder aquisitivo para esse tipo de sushi. E aí vai levar o nosso terceiro P, que é a praça, ou seja, o local onde você vai comercializar esse seu produto ou esse seu serviço. Então se você entendeu que talvez ali o seu sushi vai ficar muito caro para onde você quer localizar o seu restaurante, talvez você precise buscar um outro bairro que tenha mais afinidade, onde o público tenha mais afinidade, ou pensar que não, talvez você tenha que fazer um sushi um pouco mais popular
para ficar ali de acordo com aquele bairro. Ainda falando em praça, acho que é importante a gente ressaltar que hoje em dia isso não tem mais a ver só com espaço físico, porque tem internet. Então, para muitos, a praça pode ser um e-commerce, pode ser um site online, que para comida não funciona tão bem, porém tem o delivery, ou seja, com o delivery você meio que pode vender para a cidade inteira. Só que aí, beleza, você decidiu que, tudo bem, o seu bairro pode não ter ali no entorno o pessoal com poder aquisitivo, mas você confia tanto no seu produto que você vai conseguir atrair pessoas de outro bairro que vão especificamente no seu restaurante para comer. E isso acontece, tá? A gente vê muito restaurante aí que tem filas quilométricas e não necessariamente estão situados nos melhores bairros de uma cidade. Só que o pessoal tem que experimentar esse seu sushi para saber que ele é o melhor. Aí você pode usar o delivery. Usando o delivery, que é uma outra praça, ou seja, é uma forma de distribuição que aumenta ali o que seria, né, a sua praça de vendas, ali o seu espaço de venda. Só que aí você vai esbarrar naquele outro problema que a gente falou antes, que é o quê? A embalagem, a forma de entregar, porque muitas vezes o sushi, quando você vai entregar, ele não chega tão bem na casa do cliente, ou não chega tão fresco, chega tão organizado, e talvez para isso você tenha que pensar num esquema de embalagem ali um pouco mais robusto, um pouco melhor, para que o produto chegue na casa do cliente ali com a melhor qualidade possível, e aí isso também vai agregar no preço final. Então tudo isso você tem que pensar para entender se o seu projeto é viável. Por isso que os 4 P's são a primeira coisa que você vai fazer no marketing. E aí por último vem ali o último P, que é a promoção, ou seja, você vai ter que promover o seu sushi, né, o seu produto ali, o seu serviço, no nosso caso aqui é o sushi. E aí como você vai promover, você vai entender aonde você pode anunciar. Se você entender o seu público é um pouco mais sofisticado, talvez você tenha que anunciar ali em programas de TV que ele assistem, ou em canais de YouTube que possam interessar ali, que tenham interesses parecidos, como YouTube de alta gastronomia, coisas nesse sentido. Até mesmo Instagram, você pode usar influencers que falam com esse público para poder fazer ali uma divulgação do seu restaurante, mas isso a gente vai falar depois no outro pilar que eu vou trazer ali, que são os canais de aquisição. Mas é importante entender que os 4 P são isso. Você teve uma ideia de produto, aí você vai entender se ele é viável. Para entender se ele é viável, você vai formular ali o preço, encontrar a praça onde ele pode ser comercializado e, por último, aí sim fazer a promoção. Se tudo isso se mostrar viável ali no primeiro momento, aí você pode dar sequência. Mas só isso que eu faço para saber se meu produto é viável? Não só isso. Que aí vem o nosso segundo ponto, que é a análise SWOT. E o que significa análise SWOT? É uma sigla para Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. E aí, tirando o gringuismo de lado, seriam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os 2 primeiros relacionados ao interno da sua empresa ou do seu negócio. Então, quais são as suas forças, né? Qual é o ponto forte do seu restaurante japonês? O melhor sushi da cidade. Isso é um ponto forte, você conseguiu ali uma técnica, um cozinheiro que morou anos no Japão, então ele faz o melhor sushi. Qual que é a sua fraqueza? O preço muito elevado em comparação aos concorrentes. Aqui no meu bairro não tem outro restaurante japonês, então eu tenho aqui a oportunidade de fazer o meu nome aqui, de crescer o meu estabelecimento aqui no meu entorno. Qual que são as ameaças? O meu preço talvez não esteja tão compatível e pode ser que, por meu potencial consumidor, né, não compensa pagar mais caro para comer o meu sushi, sendo que ele pode pedir um delivery que vai chegar ali, o preço vai ficar mais ou menos equivalente, e aí para ele já compensa na entrega. Então você entendendo esses fatores, aí você pode trabalhar neles, ou você vai trabalhar nas suas fraquezas, tentar melhorar, por exemplo, buscando uma forma de reduzir um pouco o preço, ou de ser mais competitivo, pelo menos no início do projeto, para poder fazer ali, cativar, né, uma grande gama de consumidores, ou você vai apostar na sua força, ou seja, eu confio tanto que o meu sushi é o melhor que tem, que quando a pessoa experimentar, ela vai ficar viciada e aí não importa o preço. Oportunidades e ameaças, a mesma coisa. Eu vou ser o único restaurante do meu bairro aqui por um bom tempo. Então, nesse período, eu acho que eu consigo agregar todo mundo que está na minha volta aqui. E as ameaças é entender que, mesmo o concorrente podendo oferecer via delivery uma entrega de um sushi mais barato que o seu, você ainda pode alegar que o sushi no delivery não chega com tanta qualidade assim quanto ele ir no seu estabelecimento. Então aqui a gente estabeleceu. Tudo isso vai te ajudar a entender se de fato o negócio é viável ou não. Aqui
pensando em um negócio que vai ser criado do zero, ou seja, que não existe. Agora, se você já tem um negócio, se o negócio já existe, aplica tudo isso de novo. Se não foi aplicado, né? Porque muitas vezes aqui no Brasil os negócios começam, a pessoa tem uma ideia, começa, já abre a empresa, vai fazendo, vai tendo clientes e a coisa vai crescendo. Essa etapa inicial, né, desse planejamento de marketing nunca é feita, porque a coisa vai meio que ao natural, meio de forma intuitiva. Se esse é o seu caso, eu recomendo que você faça esse exercício, né? Aplique esses conceitos no seu negócio e entenda se de fato está tudo ajustado ali como deveria, né? Se tudo faz sentido de acordo com os conceitos que eu estou explicando aqui para você. E aí, analisando esses dois, que seriam só para entender a viabilidade do projeto e aonde atuar ali para torná-lo viável ou para torná-lo mais lucrativo, né, se for o caso de um projeto já existente, a gente chega no terceiro conceito básico, que aí são os canais de aquisição. É importante entender que mesmo se for um empreendimento novo, né, um produto novo, um serviço novo, ou se é algo já existente, você precisa entender aonde está o seu público e como capturá-lo, né, como fazer ele chegar até a sua marca. E aí é o que a gente chama de canais de aquisição, muito usados no marketing digital. Para pegar um básico aqui, o principal deles hoje, as redes sociais. Hoje são os melhores canais de aquisição, porque são gratuitos. Em tese ali, você pode abrir um perfil no Instagram, no Facebook, e já começar a divulgar a sua loja e conquistar seus seguidores ali. Eventualmente você pode fazer um investimento na mídia paga, mas isso é outro papo. A princípio ali, o start é gratuito. Além desses, que são as redes sociais, também tem o Google, só que o Google aí já tem um custo, porque você pelo menos tem que ter um site. E aí você precisa fazer um trabalho ali de SEO, que é uma das minhas áreas de maior atuação, que vai atrair uma galera que for pesquisar ali, o melhor sushi no bairro tal, ou sushi no bairro tal, e aí ele vai achar o seu restaurante ali mesmo que ele acabou de abrir. Geralmente a pesquisa é restaurante japonês próximo ao bairro tal, porque a pessoa meio que já sabe que não tem um restaurante no bairro dela. E aí quando ela fazer essa pesquisa e se deparar com o seu restaurante e ver que está no bairro dela, isso tem um poder de atração, né? É muito mais atrativo para a pessoa ali que vai encontrar você no Google, vai chegar lá. Esses são os principais canais de aquisição falando de internet. Todos os outros ali é panfletagem, aí é anúncio em rádio, anúncio até em televisão, né? Pegando ali televisão local, tudo isso conta como canais de aquisição, porque você precisa fazer a sua marca ser conhecida, seu produto ser conhecido, para que de alguma forma ele esteja na cabeça ali do seu consumidor em potencial, para que ele, no mínimo, dê a chance ali de experimentar, né? Seguindo o nosso exemplo do restaurante japonês, ele vai experimentar o seu sushi, de fato, se a sua promessa ali de que você tem o melhor sushi se cumprir, serão grandes as chances de você angariar um cliente ali. E aí, trabalhar esses canais de aquisição vai ser meio que tentativa e erro, especialmente para quem está começando ali, não tem ali uma grana para fazer uma pesquisa, por exemplo, e entender o comportamento do consumidor. Então você pode fazer tentativa e erro, mas a minha recomendação, né, especialmente para quem está começando no marketing, realmente não tem noção nenhuma, é produzir conteúdo. Produza conteúdos para as redes sociais, conteúdos que mostrem ali, exaltem as forças do seu produto, do seu serviço. No caso do nosso restaurante, pode ser alguns conteúdos mostrando como é o processo ali de fabricar um sushi. Aí você pode mostrar, a gente pega o peixe tal, que tem a procedência tal e a certificação tal, o que garante a qualidade do nosso sashimi. Nosso peixe cru, ele é muito fresco porque a gente pega no dia. Isso pode ser mostrado numa rede social, pode ser em vídeo, pode ser em texto, pode ser em foto, mas tudo isso vai corroborar com a promessa que você fez de ter um ótimo sushi. Por que eu tenho um ótimo sushi? Porque eu trabalho com os melhores ingredientes e você pode mostrar isso na rede social. Você vai gerar confiança ali naquele usuário que está preparando aquele conteúdo e pode quebrar a objeção dele de tipo, tá, tem esse sushi aqui, o preço talvez está um pouco acima do que eu tô acostumado, mas pelo que eu tô vendo, a qualidade também é superior, vou fazer um investimento lá e vou experimentar. E aí, se tudo isso convergir, a pessoa foi lá e experimentou, mesmo pagando um pouco mais que a concorrência, ela vai gostar do seu produto vai resolver ali um problema, uma dor que ela tem. E aí você tem o cliente cativo, ali você passa a ter um divulgador da sua marca, que vai passar para os outros que não, de fato ali o sushi é realmente fantástico, tudo que está sendo dito ali posso atestar. Então ali você tem o que a gente chama de prova social, que é alguém que experimentou e fez um depoimento ali. O contrário também vale, tá? Se a pessoa foi lá, se você prometeu um sushi fantástico, a pessoa foi lá e é ok, ou é básico, ou não é tudo isso, ela também vai se tornar o que a gente chama de detrator, ou seja, ela vai falar, ó, não é tudo isso e ainda é muito caro. Então, por isso que, recapitulando, os 4 P's são tão importantes. Eles vão dar a viabilidade do seu projeto. Eles vão mostrar para você se aquilo é viável ou não e aonde você tem que adaptar, onde você tem que reorganizar para a coisa funcionar, para a coisa ser
viável. A SWOT vem também nessa esteira, te ajudando a mapear ali forças e fraquezas do seu negócio, oportunidades e ameaças do mercado externo, que aí de fato você vai entender como viabilizar. Ou seja, se os 4Ps mostraram que há uma viabilidade básica, a SWOT vai dizer se essa viabilidade também está junto ali, está andando lado a lado com rentabilidade e com longo prazo, porque quando você faz a SWOT, pode ser que uma ameaça que você enxerga ali, ela não seja tão prejudicial nesse primeiro momento, mas que no longo prazo ela pode ser o suficiente para acabar com o seu negócio. Por fim, os canais de aquisição, que estão ali no último P, né, que é o da promoção, é onde você vai divulgar a sua marca, onde você vai criar uma audiência e vai, de fato, começar a montar a sua base de consumidores. Aplicando esses 3 conceitos, né, os 4P, SWOT, canais de aquisição, é o básico que você precisa para estruturar o seu negócio, para viabilizar ali a sua ideia, para pô-la para o mundo. Então, espero que isso tenha te despertado ali quais são esses pilares, e aí você pode pesquisar mais sobre cada um deles. Eventualmente aqui eu vou trazer um pouquinho mais especificado, né, a análise SWOT, os canais de aquisição, todas essas coisas para você se aprofundar. Mas aqui a ideia é só te estimular a pelo menos olhar para o seu negócio de uma forma um pouquinho mais profissional do ponto de vista de marketing. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou até sugestão ou algum apontamento aqui do que eu disse para a gente enriquecer ainda mais, deixa aí nos comentários. Compartilha com aquele amigo que pode estar querendo abrir um negócio ou que está querendo mudar de área, migrar para o marketing. Manda para ele, que isso aqui é um bom início para ele entender quais conteúdos ele pode se aprofundar depois. E se não me segue, se inscreve aí no canal, já deixa um like, uma curtida, tudo isso ajuda muito o projeto aqui. E até a próxima, eu volto com um novo tema, afinal, tudo é marketing. Tchau!